Olá, irmãos, a paz do Senhor, deixando uma reflexão para os meus amigos que eu tenho aqui. E se a gente não parar para fazer, a gente nunca faz, né? Então, a hora é agora. Eu queria compartilhar com vocês o versículo que está em Hebreus 5:8, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O próprio Senhor Jesus Cristo, aqui na Terra, ele sofreu e aprendeu pelo sofrimento. Eu queria compartilhar com os irmãos, com as pessoas que devem estar passando por momentos de sofrimento, de dificuldade, e eu queria dar uma mensagem de ânimo, né, e compartilhar uma reflexão. Tem 3 questões que eu queria colocar para dar suporte à minha reflexão. A primeira pergunta é: por que há tanto sofrimento no mundo? Uma segunda pergunta: no que devemos acreditar? E uma terceira pergunta: como nos prepararmos para enfrentar o futuro? Sobre o sofrimento no mundo, as pessoas são inclinadas a colocar a culpa em Deus, mas irmãos, o sofrimento, em primeiro lugar, a gente tem que ter a consciência que o sofrimento ele é fruto da própria maldade humana. Eu baseio as minhas reflexões, logicamente, na palavra de Deus, né, na Bíblia. Sei que cada um pode ter uma fé, uma visão, eu respeito a visão das pessoas. Quem estudou filosofia ou pertence a outras religiões deve ter uma outra visão. Mas como cristão, e numa mensagem cristã de apoio a quem está passando por dificuldade, a primeira coisa que eu coloco é: não adianta culpar a Deus, porque a maldade humana, fruto do livre-arbítrio, é a causa de tantas mazelas, né, de tanta pobreza, doença, mas tudo isso tem data para acabar. Porém, um outro aspecto, e eu vou deixar na descrição desse vídeo uma mensagem de um pastor lá de Belo Horizonte, sobre o que eu vou falar agora: o sofrimento fortalece. Esse pastor disse assim, que as lutas da vida são a sala de aula de Deus. Então, irmãos, se vocês estão passando por um momento de sofrimento, não desista. Esse sofrimento servirá para um crescimento, é lógico, se nós tomarmos a atitude correta diante desse sofrimento. Existe o sofrimento extremo, aquela situação assim que a gente não consegue nem entender, mas esse sofrimento extremo ele é passageiro. A palavra de Deus diz isso. E Deus, ele é justo, tudo pode, tudo vê. Ele é capaz de recompensar cada um, porque a palavra de Deus diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. E a gente pode extrapolar: aquela pessoa que tem um sofrimento, uma injustiça, né, será recompensado. As bem-aventuranças falam o quê? Bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. E os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, os que confessarem os seus pecados verão a face do Senhor. Então, irmãos, o final dessa história nós somos mais que vencedores, mas Deus permite uma pequena parte de sofrimento, sim, para o nosso crescimento. Você quer estragar um filho, é você dar tudo para ele, ok? Então, nessa primeira etapa da minha explanação, se o próprio Jesus Cristo, está em Hebreus 5:8, não sou eu que estou dizendo não, pega a sua Bíblia aí, vai lá, Hebreus 5:8 diz: ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então está aí a receita do bolo, né, do que pode acontecer com a gente: um sofrimento pequeno que leva ao aprendizado. Eu trabalho com aço, e o aço temperado ele é muito mais resistente do que um aço não temperado. E para quem não sabe, temperar é você aquecer esse aço até 1000 graus, e aí você vem depois resfriando, deixa ele resistente, ok? Bom, mas tá bom,
Mas no que a gente deve acreditar então? Porque todos nós temos que ter um norte, né, gente? Nós somos um quebra-cabeça faltando uma peça, e essa peça faltando é Deus e em Jesus Cristo. Aí agora eu não vou exigir que vocês concordem comigo não, eu só vou jogar a palavra. Eu creio no Cristo ressuscitado. Jesus Cristo foi o Messias que até hoje os judeus aguardam. Vocês sabem que existe, né, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, que creem em um só Deus, tá bom? Esses dias eu conversei com um rapaz que ele estava convicto da inexistência de Deus. Realmente aí com esse não dá para conversar, mas aquele que crê em um só Deus, eu digo para vocês, o nosso Jesus Cristo é o Messias ressuscitado. Então tem duas possibilidades: ou Jesus Cristo ressuscitado é o Deus dos judeus, ou a qualquer momento lá em Israel hoje terá que nascer de uma virgem em Belém, descendente de Abraão, descendente de Davi, que será traído por seu amigo, que será crucificado. Eles estão esperando até hoje, porque Jesus cumpriu as profecias. Mas não vou bater muito nessa tecla não. Mas no que devemos acreditar? Nesse Cristo ressuscitado, né? No Deus da Bíblia, tremenda a palavra de Deus, que dá conselhos bons. É um livro totalmente sem contradição, comprovado arqueologicamente e profético, e que ainda por cima, o camarada que está de noite com pensamentos ruins, vendo coisas, experimenta invocar o nome de Jesus. Só experimenta e você vai dizer se esse nome tem poder ou não. Bom, é isso. No que devemos acreditar? Em Jesus Cristo. Por quê? Porque tudo indica que o mundo vai dar uma piorada. À luz da palavra de Deus, à luz da maldade humana, à luz do príncipe desse mundo, né, que a Bíblia fala, que é Satanás, e de um tema chamado Operação do Erro, né? A Operação do Erro é o seguinte: a gente vê pessoas aí, vou abrir o jogo aqui para vocês, pessoas cristãs que defendem aborto, na verdade elas não são cristãs, ou pessoas entrando em guerras para causar pobreza, destruição, maldade. No mundo existe uma coisa chamada Operação do Erro, que está lá em 2 Tessalonicenses 2,8, né? Que no final dos tempos haveria a Operação do Erro para as pessoas que elas crescem na mentira. Então o mundo ele já está sobre uma operação do erro e as coisas deverão piorar, mas para o mundo. Nós não. Se nós nos conectarmos com Deus, a gente vai passar ileso no que, ou seja, tudo indica que vai piorar para o mundo, mas nós seremos protegidos. Amém? E como a gente deve se preparar? Como nós devemos nos preparar para isso? Eu termino a minha mensagem dando algumas sugestões que eu falo para mim, tá, gente? A primeira delas, a humildade espiritual. Gente, a humildade é importante, né? Você tratar o outro de uma maneira equânime ou até mesmo como superior. Mas a humildade espiritual é a coisa mais linda. Uma das coisas que mais me agridem é ver uma pessoa ter a certeza de que Deus é uma invenção. Isso é de uma arrogância espiritual tremenda. Era para, no mínimo, a pessoa ter o benefício da dúvida, não é mesmo? Mas, para mim, a própria criação, a criação em si já é a prova da existência de Deus. A gente pode usar argumentos aí filosóficos, etc. Né? Como é que surge alguma coisa do nada? É impossível. A ordenação, o efeito, tem que ter uma causa. Você não pode achar um relógio e achar que o relógio se criou, mas você fala isso para o ateu, ele é de uma arrogância, fala, não quero saber e tal, tudo é mentira, tudo bem, mas você com humildade espiritual, com o coração fértil, isso é o princípio para uma receita de bolo para a gente enfrentar as dificuldades. Além disso, a obediência. A gente é inclinado às vezes a tomar algumas decisões que não são as corretas. A gente tem uma receita de bolo a seguir. Então a gente tem que ter firmeza, obediência, achar um caminho e segui-lo. Ter uma fé afiada. A fé afiada é fundamental. O que é uma fé
afiada. É você, se você está se achando sem fé, você tem que atacar isso logo, porque não tem como enfrentar o mundo, que tudo indica estar preparado para nós enfrentarmos, sem fé no Deus Altíssimo, sem fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E eu termino para a gente poder usar a palavra ao nosso favor. Tem um pensamento aí que é atribuído a Margaret Thatcher, que fala assim: cuidado com o que você pensa, né? E logicamente, se você pensa, você fala, se você fala, você faz, se você faz, vira um hábito, se vira um hábito, vira o seu caráter, se vira o seu caráter, vira o seu destino. Então é importante a gente orar, escrever, meditar. Se você não está conseguindo alguma coisa, se você quer ser mais humilde, você quer abolir a mentira, você quer ser mais perseverante, escreva, fale isso, repita isso, use a palavra a seu favor. Há poder na palavra, há poder na oração. E eu encerro esse vídeo fazendo uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa mensagem possa encontrar morada em um coração humilde, em uma pessoa espiritualmente humilde, que ela possa ser transformada, que ela possa ficar animada a enfrentar o sofrimento que existe no mundo, mas que serve para o nosso crescimento, que ela possa ter a fé, Pai, renovada, e que nós, e eu falo isso para mim também, possamos estar cada vez mais humildes, obedientes, com a fé no Senhor e com ações que sejam coerentes com aquilo que nós falamos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor, um fim de semana abençoado.